ó, não precisamos quebrar o tabu, mas se a gente empatar, o jogo é no Morumbi, a gente ganhando de 1-0, de 2-1, de 3-2, a gente passa. Então eu acho que tem essa vantagem de jogar no Morumbi, sim. Só candidatos a chegar à final. Para mim, São Paulo e Flamengo será a final. Para você, Veloso? Para mim também. Se você olhar na lógica, o São Paulo está jogando mais que o Corinthians hoje. Tem os fatores todos que nós estamos discutindo, né? A decisão ser no Morumbi, o fator Cássio e tudo isso, no final, é o que vai decidir. Mas os favoritos para chegar a essa grande final, estou com você. É São Paulo e Flamengo. Fala, rapaziada, bora para as últimas notícias aí do São Paulo. Vamos estar acompanhando o debate do Baita Amigos e os comentaristas falando que o São Paulo é favorito, já está na final, favoritaço. É para tudo isso? Vamos estar acompanhando aí o debate, tá? Deixe seu comentário aí embaixo. Se você não for inscrito no canal, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, só você clicar, tá inscrito. Deixe seu like e ative o sininho, que é muito, muito importante aí, tá, meu parceiro? Essa moral que vocês dão é muito, muito importante, beleza? Deixou o like, se inscreveu, tranquilão? Então bora pro vídeo. Irritado com a dona CBF. A gente já sabe o calendário da Conmebol há muito tempo. Você colocar um intervalo de praticamente um mês, quase um mês, entre o jogo de ida e o jogo de volta, tecnicamente muda muita coisa, cara. Muda muita coisa. O Corinthians hoje, por exemplo, o São Paulo, para esse duelo, eu entendo como melhor que o Corinthians. Mas para o jogo de volta, Veloso, cara, vão passar 3 semanas, vão ter duelos de Sul-Americana, vão ter duelos do Brasileirão. Não é muito tempo de espaço entre um jogo e outro, não, Veloso? Boa noite, amigo. Boa noite, Ivan. Boa noite, Amélia, o Mauro. Um abraço a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. E sem dúvida, Ivan, é um espaço muito longo para você definir uma vaga para a final da Copa do Brasil, né? O futebol, principalmente o futebol brasileiro, acho que na Europa a gente vê as coisas numa sequência mais natural, mais normal. Mas aqui um mês muita coisa acontece, né? Principalmente que a gente tem essa janela ainda, a janela vai estar aberta quando tiver o primeiro jogo, já vai estar fechada há algum tempo, quando acontecer o segundo, né? Então as coisas mudam sim, pode mudar muita coisa. É muito tempo para você ter um espaço como esse para disputar uma vaga de uma competição. Então é ruim, não é legal e nesse momento que a gente vê um São Paulo muito melhor e muito favorito, quando chegar lá no dia 16 de agosto, como é que vai estar esse momento de cada clube, né? E tem um retrospecto também muito favorável ao Corinthians, né? Embora o São Paulo sempre esteja num momento legal, hoje está num momento melhor, quando tem esse encontro, principalmente quando joga lá na Neoquímica Arena, o São Paulo nunca conseguiu, né? Uma vitória jogando lá contra o Corinthians. Então é um duelo de muita expectativa esse. O Grêmio também, o Flamengo é um grande favorito a conquistar o título, mas falando do duelo dos paulistas aí, sem dúvida o São Paulo hoje é muito favorito, mas com essa distância dos jogos, as coisas podem mudar. Jabeli, antes da gente entrar no assunto jogo a jogo, o Veloso já deu a deixa dele aqui. Para ele, o São Paulo é favorito. Queria que você falasse do calendário. Já vamos colar então com o Grêmio e Flamengo. Esse fator de decidir no Maracanã pode alterar o duelo, então queria que você falasse desses 2 pontos. Esse intervalo gigantesco entre o jogo de ida e o jogo de volta e Grêmio e Flamengo. Quem é o favorito e o Flamengo leva vantagem se fechar o jogo no Maracanã? Boa noite, Ivan. Boa noite, Veloso. O Mauro aí também, que está com a gente. Cara, eu acho que no jogo do São Paulo e Corinthians tem muito o campo. Porque eu acho que se decidisse lá na Neoquímica Arena, o Corinthians era muito favorito. Mas o São Paulo joga o primeiro lá. E a decisão é no Morumbi. E é um time que no Morumbi, o São Paulo no mata-mata, a gente viu aí. O São Paulo é muito forte no mata-mata. E do outro lado, eu acho que é o contrário. Eu acho que o Grêmio, jogando lá em Porto Alegre o primeiro jogo, fazendo um resultado de vitória ou um empate e tal, vai jogar retrancadinho lá no Maracanã e o jogo do Grêmio favorece dar a bola para o Flamengo e deixar o Flamengo jogar. Então, eu vejo que são duelos. Claro, uma semifinal é sempre muito equilibrada, mas eu vejo o São Paulo com favoritismo de decidir no Morumbi e o Grêmio de decidir, apesar de estar no Maracanã, eu acho que o Grêmio tem a vantagem de jogar no Maracanã, sim. Perfeito. Deixa eu dar então boa noite. Aliás, Jamel, esqueci de dar boa noite, né? Pôr no ar, né? Ao vivo. Boa noite. Meu parceiro. Ótimo trabalho para nós. Mauro Galvão, meu querido Mauro Galvão, boa noite para você, Galvão. Então já quero te ouvir falando de Grêmio e Flamengo, a gente já conferindo as imagens aí na tela dos melhores momentos das duas equipes, né? O Grêmio que passou pelo Bahia, o Flamengo que passou em mais um duelo diante do Furacão. O que você espera desse grande jogo? Será que o fator Maracanã, finalizando a parada para o Flamengo, pode auxiliar o rubro-negro? Boa noite para você, Galvão. Boa noite, Ivan, Veloso, Jameli, boa noite a todos. É muito difícil, né, de falar em favoritismo, né? Apesar de
como foi falado aí, o São Paulo nesse momento está um pouco melhor, mas o Corinthians é uma equipe que tem chegado muito bem nessa decisão, né? Nesse mata-mata, e principalmente na questão dos pênaltis também, é uma equipe que tem muita força, já está acostumada a decidir, né, esse tipo de competição. E a mesma coisa acontece do outro lado. Eu diria que o Flamengo, nesse momento, estaria em melhores condições do que o Grêmio, mas o Grêmio é uma equipe que tem a característica também de ser uma equipe copeira, né? Uma equipe que sempre chega e consegue virar jogos, às vezes, que ninguém espera. Então, eu acho que vai ser realmente, como você falou, um tempo muito grande entre um jogo e outro, então fica mais complicado ainda, mas eu diria que nesse momento aí eu daria um pouco de, vamos dizer assim, favoritismo para o Corinthians e para o Grêmio. Perfeito. Olha o Mauro Galvão, favoritismo para a equipe do Corinthians. E você que está aí com a gente, pode participar também do Baita Amigos, hein? Hashtag Baita Amigos no Twitter. Eu quero saber a sua opinião. Quais são os favoritos para você no duelo? Veloso, você já deu uma deixa de São Paulo e Corinthians, só que tem um outro fator que pode ser interessante de São Paulo e Corinthians. O tal do fator decidir em casa. O Jameli falava que ele imagina que o Grêmio, começando a jogar na Arena do Grêmio, pode complicar. Só que se a gente for acompanhar o histórico do Corinthians, 3 vitórias nos pênaltis, as 3 decididas em casa, e o São Paulo decidiu como visitante no duelo contra o Palmeiras no Allianz Parque e conseguiu levar melhor. Será que esse fator Morumbi pode dar um certo favoritismo para a equipe do São Paulo ou não? Duelo igual a igual. Olha, Ivan, vou te dar um fator que você não citou e que tem sido decisivo. Qual? O Corinthians tem jogado pelo empate nessa Copa do Brasil. Verdade. Toda vez que o Corinthians tem dificuldade, as 3, aliás, né? Os 3 confrontos ele levou para os pênaltis e o fator que decide é o Cássio, né? Impressionante o momento do Cássio e como ele é decisivo nas cobranças de pênalti. Eu acho que o jogador, o atleta, né, que está disputando contra o Corinthians e quem está ali do lado do Cássio, quem é a favor ao Cássio, sente que tem essa confiança. Não, se for para pênalti, a gente leva. Porque o Cássio, 1-2, ele pega. E é impressionante, né? Nós vimos isso contra o Remo, nós vimos contra o Atlético, nós vimos contra o América e é impressionante. O Corinthians consegue reverter a vantagem em casa, leva para os pênaltis e aí o fator Cássio acaba sempre decidindo. E é algo muito importante em Copas, né? Que você tem essa possibilidade de chegar a uma disputa de penalidades. Então, assim, eu acho que, mais uma vez, se o Corinthians for para o Morumbi e levar para os pênaltis, o Corinthians passa a ser favorito. Porque se você colocar num confronto ali o Cássio com qualquer goleiro que disputou, o Cássio leva muita vantagem. E mesmo o Rafael, que vive um bom momento, mas a envergadura do Cássio, e eu acho que até essa fama e ser realmente o especialista para pegar as penalidades, isso faz com que o batedor também, na hora que vai bater, nós vimos contra o América, chutou, quando você vê o Cássio, você sabe que tem que tirar muito, porque ele tem uma envergadura. Se ele for no canto que o cara bateu, dificilmente vai acontecer o gol. Porque a chance dele pegar é muito grande. Pênalti do Boia, daqui a pouco a gente vai falar mais de Corinthians e América, mas aquele pênalti do Boia, por exemplo. E aí o Jameli tá aqui. Olha, o do Boia atrasou, mas o Jameli tá aqui. O cara, quando vai bater e tem que tirar muito, normalmente o que acontece? Chuta fora. Manda na lua, teve lá o primeiro pênalti. Aí o cara vê o Cássio, sabe da fama e que realmente ele corresponde a isso. Nessa fama não é por acaso. Ele é um grande pegador de pênalti. O cara já vai bater o pênalti e fala assim, se eu não tirar muito, ele vai pegar. E acaba tirando demais. Então é uma vantagem muito grande que o Corinthians está levando, porque sempre que vai para a decisão, quem decide é o Cássio. Esse é um ponto interessante, né, Jameli, que o Veloso traz. A questão do Cássio, o Corinthians foi buscar o resultado nas 3 e igualou o placar dos pênaltis, o Cássio garantiu. Só que, vendo os dois times, o São Paulo com o Dorival, ele ainda é um pouco oscilante, mas vive um bom momento. Não à toa chega no G4 do Brasileirão, não à toa conseguiu bater o Palmeiras nos 180 minutos. O Palmeiras só joga bem os 20 primeiros minutos dos 2 jogos. Na sequência, o Dorival encaixa o time se ajusta, o time se acerta e nisso consegue ser melhor. Esse momento do São Paulo não pode dar um certo favoritismo para a equipe do Tricolor? Ou você também vai na mesma ideia do Veloso? Se o Corinthians conseguir igualar a parada no Morumbi, levar para os pênaltis, a história é diferente. Como que você vê esse São Paulo e Corinthians? Eu concordo 100% com o Veloso. Assim, o São Paulo tem que jogar. Se eu tô na pele do Dorival, da comissão técnica, eu falo assim, a gente tem que ganhar no tempo normal. Vamos fazer de tudo aqui. Mete no 180, cara, parada finalizada e estão Mas, Ivan, é estatística, cara. O Cássio pega pênalti.
Sim. Ele pega pênalti. Não é que o batedor do outro time bate mal. O Cássio pega pênalti. Daí o São Paulo, sabendo disso, o que tem que fazer? Vamos ganhar no tempo normal, não vamos levar para os pênaltis. Então, eu acho que vai ser um jogo, né, de 180 minutos, sim. Eu acho que o Corinthians na Neoquímica Arena é muito forte, é difícil quebrar esse tabu, porque o jogador também vai naquela também, né? Falar assim, ó, não precisamos quebrar o tabu, mas se a gente empatar, o jogo é no Morumbi, a gente ganhando de 1-0, de 2-1, de 3-2, a gente passa. Então, eu acho que tem essa vantagem de jogar no Morumbi, sim, mas eu tenho certeza que os caras vão falar, ó, não vamos deixar para os pênaltis, porque se deixar, o gigantão lá pega, né? E até tem muito dessa história, né, Galvão? Você colocou o Corinthians como favorito no duelo contra o São Paulo. Se o Corinthians, por exemplo, sai com uma boa vantagem da Neoquímica Arena, ele vai para o Morumbi, pode ter uma pressão ali da torcida tricolor, porque tem o histórico do século XXI, onde o São Paulo, em mata-matas com o Corinthians, embora tenha batido no último duelo, vem sendo o adversário a ser batido pela equipe tricolor. O Corinthians consegue eliminar em diversas vezes a equipe do São Paulo. Então o torcedor tricolor vai também sentir isso. Queria te ouvir, Mauro Galvão, nesse ponto que você fala do favoritismo do Corinthians. É graças a Cássio, graças ao momento vivido pelo Luxemburgo, que conseguiu achar um ataque positivo para o Corinthians. Por que você vê esse Corinthians favorito no duelo contra o São Paulo, Galvão? Bom, justamente por isso, né, que eles estavam falando, o Veloso e o Jameli, né, a questão do time jogar pelo resultado, né? O Corinthians ele vai muito em função do que precisa para aquele jogo, né? São 2 jogos que você tem que fazer o melhor, tem que fazer o máximo. Então não é o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que você tem várias partidas, é um campeonato que é importante a regularidade. É diferente, então você tem que ir bem nesses 2 jogos. Então eu entendi que o Corinthians está preparado para esse tipo de competição. Até aqui ele tem conseguido superar sempre. E é claro que o Cássio tem sido peça fundamental, não dá para se negar que quando o batedor ele vai ali para bater o pênalti e ele vê o Cássio, ele começa a pensar, né? Aonde que eu vou bater? Eu vou tirar muito, eu bato no meio. Bateu no meio, o Cássio pegou. Quer dizer, é complicado o negócio. Então, é uma arma que o Corinthians tem e que ele vai sempre procurar fazer uso dela. Rapidinho. Só candidatos a chegar à final. Para mim, São Paulo e Flamengo será a final. Para você, Veloso? Para mim também. Se você olhar na lógica, o São Paulo está jogando mais que o Corinthians hoje. Tem os fatores todos que nós estamos discutindo, né? A decisão ser no Morumbi, o fator Cássio e tudo isso, no final é o que vai decidir. Mas os favoritos para chegar a essa grande final, estou com você. É São Paulo e Flamengo. Mauro Galvão já falou Grêmio e Corinthians. Para você, Jameli, para a gente falar de Corinthians e América Mineiro. Sem lógica, São Paulo e Grêmio. Rapaz, São Paulo e Grêmio é uma boa. A lógica seria o Flamengo. Sim, sim. Quem é melhor time joga mais. Mas é Copa do Brasil, né? E o Grêmio é muito Grêmio no mata-mata, né?